Olá, o objetivo dessa aula é discutir com vocês um aspecto muito importante na avaliação de alterações do hemograma. O título dela já diz o que a gente quer abordar. Quando o normal parece patológico, o caso das alterações do hemograma. Vamos começar revisando o que é um hemograma, de forma bem rápida. Antigamente, as contagens de leucócitos e de plaquetas eram feitas nesse tipo de aparelho, usando um microscópio e contando mesmo com um contador o número de células que o microscopista enxergava e através de uma conta, de um cálculo matemático, se chegavam aos resultados. A gente evoluiu para a era dos contadores automatizados, em que o tubo de sangue é aspirado e em poucos segundos nós temos todos os parâmetros do hemograma. Como que isso é obtido? As células presentes no sangue são enfileiradas e direcionadas ou através de um campo elétrico ou através de um feixe de laser. Quando elas passam por esse campo elétrico, a variação de amplitude, o distúrbio que elas causam nesse campo, depende do tamanho e das características do citoplasma e do núcleo. E com isso, o equipamento é capaz de reconhecer se aquilo era uma hemácia, uma plaqueta, um neutrófilo ou um linfócito. O mesmo princípio no caso do laser. A célula enfileirada passa uma a uma diante de um feixe de laser e pelo padrão de dispersão do laser, que é detectado em diferentes espelhos, o computador, então, acoplado ao equipamento, vai nos dizer se aquilo era um linfócito, um neutrófilo e assim por diante. Esse sistema ele é extremamente preciso e ele melhorou muito a qualidade dos laudos que a gente recebe. Esse slide mostra todo tipo de informação disponível em relação a um hemograma. Então, o que vocês estão acostumados a receber é o laudo, em que você tem o nome do parâmetro, o valor e o valor de referência. Esse laudo ele é construído a partir de um relatório que sai do equipamento e que vai permitir ao técnico avaliar se aqueles parâmetros são ou não confiáveis. Quando os parâmetros não são confiáveis, por exemplo, uma célula que o equipamento não conseguiu identificar, ou uma discrepância muito grande entre um exame atual e um antigo, tudo isso esses aparelhos sinalizam para o técnico. Então essa amostra vai para uma análise microscópica. A lâmina vai ser colocada no microscópio e o microscopista vai avaliar célula a célula. Reparem que aqui o objetivo não é aquele de antigamente de contar quantos leucócitos, etc., e sim de descrever de forma mais precisa alterações que os algoritmos dos contadores não foram capazes de precisar. Geralmente essa descrição vem como um relato por extenso. Microcitose discreta, presença de células com características imaturas, etc. Isso quer dizer, esse hemograma foi avaliado por alguém. Em geral, hemograma, embora essas alterações morfológicas sejam muito importantes, o que chama a atenção mais são as variações quantitativas, que são as mais prevalentes. Então a gente trabalha com número, com quantidade. Anemia, plaquetopenia, neutropenia, poliglobulia, plaquetose e leucocitose. E, portanto, as definições entre o que é normal e o que é patológico estão relacionadas a quantidades, números. Então é muito importante que a gente saiba reconhecer o que é normal para diferenciar do que é patológico. Como que isso é feito? Bom, um valor de referência, na verdade, é a média de um parâmetro, por exemplo, a hemoglobina, numa população de pessoas saudáveis. Todos esses indivíduos são saudáveis. A gente calcula a média e soma 2 desvio padrão para cá e 2 desvio padrão para lá. Por definição, o rabinho dessa distribuição, dessa população, vai ser o limite
superior da normalidade e aqui o limite inferior da normalidade. Mas lembra, eu falei que todos eram saudáveis? Isso quer dizer que 2,5% da população vai ter um valor abaixo do valor de referência e não é doente, e 2,5% tem um valor acima e não é doente. E aí vem uma informação importante. Isso aqui é na população geral, mas se a gente vai para um lugar onde as pessoas com suspeita de uma doença vão, obviamente, esses 2,5 representam muito mais do que 2,5. Então, grande parte das pessoas que a gente avalia por alterações quantitativas no hemograma são, na verdade, indivíduos normais. E isso é muito importante a gente lembrar. É óbvio que eu estou falando essencialmente das alterações limítrofes, mas muitas vezes a gente perde um tempo danado investigando alterações limítrofes, porque a gente não contempla a possibilidade daquele valor ser uma variação da normalidade. Esse trabalho acabou de ser publicado no JAMA em 2018. E ele mostra isso. Olha só que interessante. Aqui em rosinha a gente tem a proporção de alterados, é a mesma população. O que eles fizeram? Eles definiram normal usando diferentes critérios. Então aqui, por exemplo, era quem não tinha nenhuma doença. Aqui eles perguntavam para essa população e falavam: você se sente bem? Sua saúde está boa? Se a pessoa respondesse excelente, ela entrava no grupo de saudáveis. E aí, dependendo do jeito que você define normal, olha só o tamanho das barrinhas. Isso aqui são os doentes. Olha só, aqui tem pouco doente, aqui tem muito doente. Então mostra para vocês como é que varia. E esse aqui é mais fácil ainda de entender. Para um parâmetro, que no caso é a hemoglobina glicada, eles pegaram uma população de indivíduos normais. Então eles fizeram a conta com 120 indivíduos normais, do jeito que eu falei para vocês, média mais ou menos desvio padrão. Olha como que a média varia. Tá? É uma população grande, de muitos voluntários, e eles pegaram 120 aleatoriamente. Então, cada barrinha dessa é um grupo de 120 um pouco diferente. Olha como que varia a média e olha como que varia os limites. E, às vezes, o laboratório não faz com 120, faz com 20, com 40. Olha como que diminui ainda mais a precisão do valor de referência. Então, isso mostra para vocês como que essa questão de valor de referência, principalmente no hemograma, e normalidade tem que ser lembrado. Tá? Então, principalmente no caso de alterações assintomáticas, importante, e limítrofes, não estamos falando de grandes anemias, de grandes plaquetopenias, a sua investigação deve focar na exclusão das patologias conhecidas. Você não deve ficar preso à definição da causa da alteração. Muitas vezes essa causa não existe e você nunca vai conseguir chegar nela. Então é importante excluir o que a gente sabe que seria problemático. Por que isso é difícil? Porque nós médicos estamos presos a um paradigma de saber o diagnóstico. Então, às vezes, não encontrar o diagnóstico está associado com falha, tanto para nós quanto para o paciente. Ninguém nunca descobriu a causa da minha anemia, ninguém nunca descobriu a causa dos meus glóbulos brancos serem baixos. E além disso, isso vai contra uma prática, infelizmente, muito comum de atribuir, às vezes, alterações muito banais, uma leucopenia leve ou uma anemia leve, sintomas inespecíficos apresentados pelo paciente. Então, quem já não viu aquele sujeito que tem 11 de hemoglobina, 11,5, e que a dor de cabeça dele é da anemia, a falta de sono ou da leucopenia. Então, a gente deve lutar contra isso, porque isso nos aprisiona numa busca diagnóstica que não tem fim para esse pequeno grupo, mas relevante, de indivíduos que, na verdade, não têm nenhuma doença e que têm alterações limítrofes, que são variações da normalidade. Então, como já dizia Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Isso é muito importante ser lembrado no entendimento da avaliação do hemograma. Obrigado.